Fala minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje aqui nesse vídeo nós vamos resolver um exercício sobre o ciclo de Rankine, um exercício super interessante, onde nós vamos resolver esses 4 parâmetros que eu estou mostrando aí para vocês. E claro, no final da aula a gente vai ter uma surpresa muito bacana para você que está se esforçando bastante para entender como que as variações dos parâmetros podem afetar o desempenho de um ciclo de Rankine. Então a surpresa vai ser esse meu ponto D aqui, onde eu vou mostrar para vocês como que a variação dos parâmetros vão afetar todos os outros processos que nós temos aqui dentro desse próprio ciclo de Rankine. Então vai ser um estudo muito bacana, fica até o final que vocês não vão se arrepender, beleza? Então vamos ler aqui o enunciado para a gente entender ponto a ponto, que hoje você vai aprender tudo sobre o ciclo de Rankine, desde como é o seu funcionamento, até como são os processos dentro de cada um dos equipamentos, e aí a gente vai entender como acontecem os balanços de energia dentro desses próprios equipamentos, e aí a gente, claro, vai chegar naquele cálculo da eficiência, como eu estou mostrando aqui para vocês, nosso ponto C, e ele vai ser um exercício que vai te mostrar tudo que você precisa saber aqui dentro. Então, fica aqui comigo até o final. Beleza? E não esquece de deixar o seu like aqui e também se inscrever aqui no nosso canal. Então, um ciclo de Rankine simples e ideal, ele opera com um fluido R134A. Então, só da gente falar que o ciclo de Rankine ele é simples e ideal, a gente já sabe que todos os processos eles vão acontecer de forma ideal. Não vou ter nenhum processo especial acontecendo aqui dentro, beleza? E simples também porque nós não temos, então esse processo aqui, ele não é um processo de ciclo de Rankine com reaquecimento ou regenerativo, ele vai ter aqueles 4 equipamentos básicos que nós sempre temos dentro de um ciclo de Rankine. Tranquilo? Então a caldeira, ou o evaporador, ele opera com uma pressão de 1400 kPa e o condensador com temperatura de 10 graus Celsius. A gente vai falar tudo sobre quais são os processos e os dados no próximo slide ali, onde a gente vai ter a esquematização desse nosso processo. Então fica tranquilo. O título na saída da turbina ele vai ser igual a 98%. Tá? Então se você não sabe o que é o título ele é a quantidade de vapor em um determinado ponto dividido pela massa total nesse ponto aqui. Então se você tem 1 kg de uma certa mistura e você tem 500 gramas de vapor, então você tem um título de 0,5. E a vazão máxima no ciclo ela é igual a 1 kg por segundo. Então nós vamos ter uma vazão no nosso ciclo constante que vai ser 1 kg por segundo. Então com isso a gente tem que determinar a temperatura na entrada da turbina, beleza? O calor trocado na caldeira e no condensador, até aí sem problemas. A eficiência térmica do nosso ciclo, a partir de todos esses parâmetros que eu mostrei aqui para vocês. E o ponto mais bacana dessa nossa aula aqui, a gente vai fazer um estudo em EES, tá? Vai ser um estudo muito bacana, para que a gente vai estudar o que aconteceria se a gente variasse qualquer um desses parâmetros aqui, como a vazão, se a gente alterasse a temperatura, se a gente alterar o fluido, se a gente alterar o título na saída, a gente pode alterar qualquer um desses parâmetros e verificar o efeito dentro da nossa eficiência. Então aí você vai ter um trabalho próprio como engenheiro, aí agora, e você vai ver se você quisesse aumentar a eficiência do seu ciclo, o que nós teríamos que alterar aqui dentro desse nosso ciclo aqui, beleza? Vai ser muito bacana. Então, vamos lá começar o nosso exercício e a primeira parte vai ser entender como que funciona o ciclo de Rankine. A gente já tem várias aulas aqui e exercícios dentro aqui no canal sobre o ciclo de Rankine, alguns outros exercícios. Eu vou deixar também o link aqui na descrição e também deixar aqui no cartãozinho para que você consiga ter outros exemplos acontecendo aí para você, beleza? Então, o primeiro passo é entender como funciona o ciclo de Rankine. Eu vou fazer uma explicação um pouco mais básica, tá? Não vou me adentrar e detalhar muito dentro dos processos, mas como a gente está falando aqui sobre um ciclo de Rankine simples e ideal, ele representa 99% do ciclo de Rankine. Então se você aprender isso daqui, você aprende qualquer um deles aqui, tranquilo? Então o ciclo de Rankine ele é composto principalmente por 4 tipos de equipamentos. O primeiro dele aqui é a nossa caldeira ou evaporador. E ela tem a função de receber calor de uma determinada fonte combustível. Nesse caso, como você pode ver, está mostrando aqui esse fogo. E a gente vai ter um calor, que ele vai ser inserido. Ele tem a função de inserir energia dentro do nosso ciclo para que a gente utilize essa energia em um outro equipamento que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então é como se a gente estivesse acendendo uma fogueira perto dele e essa fogueira estivesse inserindo calor para o nosso fluido que está escoando aqui dentro. Beleza? Então aqui, o nosso segundo e mais importante processo aqui dentro é a nossa turbina. A turbina ela tem uma função muito importante, que é o quê?
é roubar energia do nosso ciclo, tá? E eu falo roubar entre aspas, claro, é porque ela está roubando a energia fornecida aqui dentro da minha caldeira para que a gente utilize em uma forma, por exemplo, de uma forma vantajosa para a gente. A gente pode utilizar, por exemplo, para gerar energia elétrica, a gente pode utilizar para fazer a rotação de um eixo. E aí você pode estar pensando assim, então aqui na caldeira a gente pode ter diversos tipos de fonte de energia que vai fornecer calor para o nosso ciclo. Você está completamente certo. A gente pode utilizar, por exemplo, energia nuclear a partir da fissão do urânio ou de plutônio ou de algum tipo de material nuclear que vai fazer com que o nosso fluido ele seja aquecido. Esse fluido sendo aquecido, ele vai ser utilizado na turbina e vai gerar um ciclo de Rankine e utilizar aquela energia nuclear para gerar, por exemplo, energia elétrica. A gente pode ter energia solar, a gente pode ter energia termoelétrica, a gente pode ter diversos tipos de energia utilizados para alimentar um ciclo de Rankine, beleza? Então a turbina ela tem essa função aqui que é roubar a energia do nosso ciclo para utilizar ela de alguma forma. O terceiro equipamento que nós temos aqui é o condensador. E o condensador ele também é muito importante porque ele remove energia do nosso ciclo aqui, transformando o nosso fluido aqui, que a gente vai ter um estado de vapor mais líquido, e ele vai transformar o nosso fluido em líquido saturado. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas se a gente vai fazer um ciclo e aqui na minha turbina eu já tenho um estado de vapor, para que eu vou querer voltar ele para o meu estado líquido, para depois fazer um outro processo aqui, depois transformar ele em vapor novamente? Porque imagina que a gente não tem o condensador aqui. E esse fluido ele vai estar sempre saindo aqui da nossa turbina no estado de vapor mais líquido. Imagina que o nosso ciclo rodou somente uma vez, fez um ciclo. Então ele saiu aqui da turbina com um estado de vapor mais líquido. Aí eu vou passar pelo processo aqui, A hora que ele chegar aqui no estado de vapor mais líquido, aqui na entrada da nossa caldeira, se eu tinha um vapor superaquecido aqui no ponto 1, eu vou ter agora um vapor superaquecido muito mais quente. Então se a gente está inserindo mais calor dentro de um vapor, ele vai aumentar muito mais o seu volume. E à medida que nós estamos inserindo energia, o volume desse nosso ciclo ele vai aumentar e muito. Até que, se a gente vai aumentando muito o volume, a gente aumenta muito a pressão e essa pressão poderia fazer com que o nosso ciclo de Rankine exploda. Então, por isso que o condensador ele é muito importante. Ele remove a energia, o calor remanescente do nosso ciclo para que a gente consiga ter um ciclo praticamente infinito aqui, beleza? E aí então o condensador ele vai tirar aqui o fluido no estado de líquido saturado, ou seja, com título igual a zero, beleza? Por fim, nós temos o processo dentro da bomba, e a bomba ela tem a função de receber trabalho, ou seja, gastar energia da nossa rede elétrica para fazer com que o nosso processo se movimente, beleza? E aí, para a gente entender todos os processos aqui de forma mais detalhada, a gente vai utilizar aqui um diagrama TS, que ele relaciona a temperatura com a entropia. Então, no nosso ponto 1 primeiro, a gente vai ter o estado, como eu falei para vocês, de vapor superaquecido, onde o fluido está no estado mais energético dele. Porque quanto mais energia eu tenho no meu ponto 1, mais energia eu consigo remover aqui na minha turbina para que seja utilizada depois. E a gente vai considerar que o processo na turbina ele é completamente adiabático, ou seja, eu não tenho troca de calor acontecendo dentro da turbina, somente troca de trabalho. E nós vamos considerar também que esse processo dentro da turbina ele é reversível, ou seja, eu não vou ter entropia gerada. Se você conhece o nosso curso, se você já é matriculado no nosso curso, e eu já deixo aqui para vocês entenderem bem o que é o nosso curso, eu vou deixar até um merchanzinho aqui embaixo e assistir o vídeo da descrição. A gente tem os processos que são irreversíveis, eles têm entropia gerada. Se esse processo tem entropia gerada, então não é muito fácil a gente modelar ele. Só que nesse caso, como o processo ele vai ser considerado reversível, eu posso considerar que a entropia no meu ponto 1 vai ser igual à minha entropia no meu ponto 2. Por isso que o processo entre 1 e 2 ele é essa linha vertical e eu considero que a entropia no ponto 1 é igual à entropia no ponto 2 e isso ajuda e muito a gente aqui, vocês vão ver qual, tá? Aí o que vai acontecer? Esse meu estado 2 aqui, eu vou ter o estado de líquido mais vapor. E aí lá no meu condensador ele vai ser responsável por remover calor do meu processo e fazer com que o meu fluido chegue no estado de líquido saturado, ou seja, título igual a zero. Só que a gente vai considerar que esse processo também acontece com pressão constante, ou seja, a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 3. Lá no curso a gente fala sobre muito mudanças de fase, como que acontecem a variação das nossas propriedades durante as mudanças de fase. Então vale muito a pena você conhecer
vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer. Tranquilo? E aí esse processo entre 3 e 4 aqui, ele é o processo mais interessante. Por quê? Porque aqui no nosso ponto 3 nós vamos ter o estado de líquido saturado, ou seja, nós vamos ter um líquido. E qual é a função da bomba? A bomba ela vai tentar comprimir nosso fluido cada vez mais, ou seja, aumentar a pressão dele e fazer com que ocorra a movimentação do nosso ciclo. Só que o que acontece quando nós temos a compressão de um líquido? Se a gente considerar o processo como sendo ideal, e é o que a gente está considerando nesse exercício aqui, nós vamos considerar que o fluido ele é um caso de líquido incompressível. Ou seja, o líquido, se a gente variar as propriedades dele, se a gente variar a pressão, temperatura, nós não vamos variar a densidade nem o volume específico dele. Por isso nós podemos considerar que o processo entre 3 e 4 ele acontece com um volume específico constante. E também ele acontece com entropia constante, porque eu não vou ter troca de calor acontecendo na bomba. Nós vamos ter somente a troca de trabalho acontecendo ali. Beleza? E podemos considerar também que esse processo ele é reversível. Por isso que a entropia em 3 pode ser considerada igual à entropia em 4. Aí nós chegamos aqui no nosso ponto 4, né? E a gente vai entrar na entrada da caldeira. E esse processo aqui ele vai acontecer com pressão constante também. Tá? E aí aqui no ponto 4, como nós comprimimos o nosso fluido entre 3 e 4, eu vou passar do estado de líquido comprimido, né? De líquido saturado aqui em 3 para o estado de líquido comprimido em 4. E aí o processo de 4 e 1 ele vai acontecer em pressão constante, pela mesma forma que eu falei aqui entre o processo 2 e 3. Acontece uma mudança de fase nesse processo. Beleza? Então agora vamos para os nossos dados do enunciado. E o que nós temos aqui? Nós sabemos que a pressão no ponto 1, né, que ele falou que a pressão que a caldeira opera, ela vai ser igual a 1400 kPa. Sem problemas. A gente sabe que a temperatura do nosso ponto 3 ela vai ser igual a 10 graus Celsius. Então ele falou que o condensador ele opera com uma temperatura de 10 graus Celsius. A gente vai falar o que isso aqui vai impactar a partir do que a gente já estudou no slide anterior de como funcionam os processos aqui dentro do nosso ciclo de Rankine. A gente sabe que a vazão máxima ela é constante em todo o processo, ela vale 1 kg por segundo, sem problemas para a gente. E a gente sabe que o título na saída da turbina, ou seja, no ponto 2, ele é igual a 0,98. E que lembra que eu falei para vocês que nesse ponto aqui, nosso ponto 2, eu tenho um caso de líquido mais vapor. O fluido ele está como líquido mais vapor. E o título entre 0 e 1, ele realmente mostra isso, porque nós vamos ter então mais vapor do que líquido, mas nós vamos ter líquido mais vapor ali. E o valor desse título aí é muito importante para a gente, vocês vão ver como que a gente faz para calcular isso. Beleza? Agora, o que nós vamos poder utilizar aqui? Nós sabemos que a pressão no ponto 4 ela é igual à pressão no ponto 1. Né? A pressão nesse processo aqui, entre 4 e 1, como eu falei para vocês. O processo na caldeira. Então, já que a gente sabe que a pressão em 1 é 1400, a gente sabe também que a pressão em 4 ela é 1400 kPa. E aí, o que nós sabemos também? Nós sabemos que a pressão no ponto 3 ela é igual à pressão no ponto 2. O processo lá dentro do nosso condensador. Só que nós não sabemos ainda qual que é o valor da pressão no nosso ponto 3. A gente só sabe que a temperatura no ponto 3 é igual a 10 graus Celsius. Só que como eu falei para vocês, aqui no nosso ponto 3 nós vamos ter um caso de líquido saturado. Ou seja, eu vou ter o estado de saturação aqui. Então eu sei que essa temperatura, a temperatura de 10 graus Celsius, ela é igual à temperatura de saturação do R134A em 10 graus Celsius. Então eu posso saber que essas duas pressões aqui, elas vão ser iguais ao valor da pressão de saturação para 10 graus Celsius. E como que eu vou achar o valor da pressão de saturação para 10 graus Celsius? Eu vou lá e vou pegar a tabela termodinâmica de líquido mais vapor para temperatura de 10 graus Celsius. Então eu vou achar a nossa linha aqui. Eu vou pegar aqui a temperatura de 10 graus Celsius, eu vou andar aqui para cá e vou pegar essa linha toda aqui, tá? Então a minha pressão, ela vai ser essa pressão de saturação de 414,89. Então o meu P3 vai ser igual ao P2, ele é igual a 414,9 kPa sem problema nenhum. Tranquilo? E aí agora a partir de todos os dados que a gente já viu anteriormente, o valor de P1, T3, P3, P4, P1, P2, P3 e tudo que nós já temos aqui, nós somos capazes de determinar as propriedades. E a gente vai fazer isso em cada um dos 4 pontos que nós temos aqui dentro do nosso ciclo de Rankine. Então o primeiro vai ser o estado 2, que é o estado na saída da turbina. Aí você pode se perguntar, André, mas por que a gente não faz primeiro no ponto 1? A gente não tem ainda como determinar todas as propriedades do ponto 1, porque até agora a gente só tem o valor da pressão do nosso ponto 1, que é igual a 1400 kPa. Beleza.
Só que no nosso estado 2 nós já temos o valor do título e nós temos o valor da pressão. Então, como nós temos duas propriedades, nós conseguimos determinar qualquer uma das propriedades, certo? Então vamos lá. Como nós temos um caso de líquido mais vapor, nós podemos determinar as propriedades por meio dessas relações aqui que vão relacionar o título. Então se eu quero saber a entalpia no meu ponto 2, ou a minha entropia, ou qualquer outra propriedade, eu posso relacionar a sua entalpia do estado de líquido saturado com a sua entalpia do estado de vapor saturado e o valor do título que nós temos aqui. E aí você pode falar, André, a gente só tem por enquanto aqui o título. Como que eu vou determinar o valor desses termos aqui que relacionam o vapor e líquido saturado? Pela tabela termodinâmica, claro, para o estado saturado da pressão de 414,9, sem problemas para a gente aqui, tá? Porque a gente tem que a pressão no nosso ponto 2 vai ser igual à pressão para o estado de líquidos do estado de saturação também, porque o título está entre 0 e 1. Então a gente vai pegar a nossa tabelinha aqui para 10 graus Celsius. Então a gente vai pegar aqui, né, 10 graus Celsius e a pressão de 414,89. Então se a gente quiser pegar a entalpia para o líquido saturado, vai ser essa entalpia aqui de 65,43. E qual que é a entalpia de vapor saturado? Vai ser 256,16. Se você tem alguma dificuldade com relação a determinar propriedades em tabelas termodinâmicas, eu recomendo, claro, o nosso curso que vai estar aqui na descrição, que ele mostra muito bem desde o início da termodinâmica até as partes mais avançadas como a gente está vendo agora, beleza? Então vale muito a pena conferir. E se a gente quer determinar o valor da entropia do líquido e vapor saturado, a gente pega aqui esses dois valores aqui, claro, aqui o de líquido saturado e aqui o de vapor saturado. E a gente substitui esses valores aqui dentro das nossas equações. Vocês podem ver que são os valores que eu tirei dessa tabela aqui, para o X34A. A gente substitui e acha o valor da entalpia, que é 252,3 kJ por quilo, e o valor da entalpia é 0,913 kJ por quilo Kelvin. Beleza? Agora vamos aqui para o nosso estado 3. E o que nós sabemos aqui do estado 3? A gente sabe que no estado 3 nós vamos ter a pressão também de 414,89, só que o nosso título, né, o título em 3, ele vai ser igual a 0. Então nós temos o caso aqui de líquido saturado. Então vocês vão ver que é muito bacana, é muito fácil a gente achar aqui as propriedades. Por quê? Então tá, a gente vai ter a temperatura de 10 graus Celsius e esse valor aqui, esse valor de 65,43, ele é o valor para o estado de líquido saturado da nossa entalpia. E aqui para a entropia do líquido saturado, ela vai ser esse valor de entropia aqui, tá? Que foram os mesmos que a gente usou aqui e aqui no estado 2 que a gente viu anteriormente. Então, a gente vê que o H3 vale 65,43 e a gente também vai pegar aqui o valor do volume para líquido saturado também, que vai ser muito importante para a gente, tá? A entropia para esse ponto 3 a gente nem vai utilizar, então por isso que eu nem peguei esse valor aqui, tá? Então agora vamos lá para o nosso ponto 4, tá? No nosso ponto 4 vai acontecer o processo mais bacana aqui dentro, como eu já falei para vocês até anteriormente. Porque a gente sabe que o processo ele acontece como um caso de líquido incompressível, tá? E sem esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês agora, que eu vou mostrar aqui para vocês no ponto 4, não tem como resolver esse exercício. Então por isso que é um pulo do gato bem bacana aqui. Por quê? Porque se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica dentro da nossa bomba, a gente vai chegar nessa equação aqui. Tá fazendo todas as eliminações de energia cinética, energia potencial, tudo mais. Eliminando também o calor, sabendo que o processo aqui ele é adiabático. A gente chega nessa equação aqui, que o valor da potência gerada na bomba, para ela funcionar, vai ser igual à vazão máxima, que nós já temos, que é 1 kg por segundo, vezes a diferença entre a entalpia no ponto 3, que nós calculamos no slide anterior, menos a entalpia no ponto 4, que nós não temos. Tá? Então você pode estar vendo que nós temos duas incógnitas aqui, que é o valor da potência da bomba, que nós não temos, nem o valor da entalpia do ponto 4. Só que, como o processo entre 3 e 4 ele é um processo que acontece em um caso de líquido incompressível, tem uma forma, tem uma equação muito simples que a gente utiliza para calcular aqui a potência da bomba, que é essa daqui, que é a potência da bomba vai ser igual a vazão máxima vezes o volume específico em 3, vezes a diferença de pressões, vezes a pressão em 4, menos a pressão em 3, que é entre o processo 3 e 4 ali. E, claro, a gente já tem o valor da pressão em 4 e nós já temos também o valor da pressão em 3. Então, a gente consegue determinar o valor aqui da potência da bomba. E, claro, no slide anterior a gente determinou o valor do volume específico, que é 0,000793
metros cúbicos por quilo. Então, só substituir aqui os valores e a gente chega que o valor da potência da bomba vai ser 0,7812 kW. Então, para a gente acionar aquela bomba, ela vai gastar essa quantidade de quilowatts para funcionar. Beleza? E aí, claro, a gente vai pegar esse valor da entalpia da bomba e vai jogar aqui nessa nossa equação para a gente determinar o valor da entalpia em 4. Beleza? Então, vamos substituir esses valores aqui. Tá? A gente sabe que o nosso H3 é 65,43, que nem nós vimos no slide anterior. E agora a gente achou mais um valor de entalpia no nosso ciclo de Rankine aqui no ponto 4. Beleza? Agora, vamos para o nosso ponto 1, que era aquele ponto que a gente não sabia ainda como que nós íamos fazer. Só que agora a gente sabe. Por quê? Porque a gente tinha inicialmente somente o valor da pressão no ponto 1, que é igual a 1.400 kPa. Até aí, beleza. Só que lembra que lá no início a gente falou que o processo entre 1 e 2 ele acontece com entropia constante. E a gente já calculou o valor do nosso S2, pegamos da tabela termodinâmica e a gente determinou que ele é 0,913 kJ por kcal. Se você não conseguiu determinar, pega lá atrás no nosso slide, no começo da nossa aula, que a gente já calculou isso daqui. Então agora nós temos duas propriedades, nós temos o S1 e o P1. E aí a gente vai fazer o quê? A gente quer calcular, determinar o nosso H1 e nós queremos determinar também a nossa temperatura no ponto 1, que foi pedido lá no nosso item A, beleza? Só que primeiro a gente tem que determinar em que estado nós estamos aqui. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe até agora se a gente está no estado de líquido comprimido, de líquido saturado, vapor superaquecido, vapor saturado. Até agora a gente não sabe. E como que nós vamos fazer isso daqui? Nós vamos pegar a nossa tabela termodinâmica para líquido e vapor saturado, aquela que a gente já viu anteriormente, que é essa daqui, e vamos procurar o valor da pressão de 1.400 kPa. E aí a gente vai ver que é esse último termo aqui. Tá? Então eu até vou desenhar a linha dele aqui. Tá? Vamos desenhar. E aí, qual o outro valor de propriedade nós temos? Nós temos o valor da nossa entropia. E aí a gente vai pegar aqui essas três últimas linhas aqui, que é o valor da entropia para líquido saturado, o valor da entropia para entre líquido e vapor, e o valor da entropia para vapor saturado. Beleza? Como nós estamos vendo aqui, esse valor de 0,913, ele é maior do que a nossa entropia para líquido para vapor saturado. Ou seja, como a nossa entropia ela é maior do que o valor da entropia do que o maior do nosso SV, tá? Que é esse valor aqui, então nós temos um caso de líquido de vapor superaquecido. Por quê? Porque a nossa entropia que nós temos realmente no nosso fluido, ela é maior do que a entropia de vapor saturado. Ah, André, e se fosse o caso da entalpia? Ah, se a minha entalpia ela fosse maior do que a entalpia de 276,12. Então a gente também ia ter um caso de vapor superaquecido, só que é agora comparando o valor da entalpia em vez da entropia, beleza? Então essa tabela aqui não é a tabela que considera o nosso fluido, o R134A para esse caso, nós vamos ter que pegar a tabela de vapor superaquecido, tá? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter que pegar a tabela para 1400 megapascal, que é essa tabela que eu peguei para vocês. E a gente vai ter que procurar então esse valor de entropia, né, o de 0,913, nessa tabela aqui para a gente relacionar o valor da pressão com a entropia e achar o valor da temperatura. E aí você pode ver que esse valor da nossa entropia de 0,913, ele está aqui entre esses dois valores aqui. Tá? Que está entre o 0,9105 e entre o valor de 0,9389. E que temperatura que relaciona a entropia de 0,9105? É a temperatura de saturação, que é aqui como está mostrando, 52,40. Tá? E qual temperatura que relaciona a entropia de 0,9389? Vai ser a temperatura de 60. Então você vê que diretamente nós não conseguimos determinar por essa tabela. Então a gente vai ter que utilizar um parâmetro muito importante dentro da termodinâmica que você é obrigado a dominar, que é o de interpolação linear, aonde a gente vai pegar o valor desse intervalo de temperaturas de 60 e 52,40 e também esse intervalo de entropias. Nós vamos pegar esse valor de entropia que nós já temos de 0,913 e a gente vai determinar o valor da temperatura em 1. Então a gente vai substituir valores no TY e TX, que são os valores das temperaturas de 60 graus Celsius e de 52,40 respectivamente, e o valor das entropias que é correspondentes a ela. Então a gente substitui aqui
a temperatura de 60, tá? E a entropia dela vai ser a SY, que vai ser o 0,9389, que é o que está relacionado com a temperatura de 60. E a mesma coisa aqui para o Tx, que é o 52,40, e a entropia que está relacionada a ela, que é 0,9105. E aqui do outro lado da nossa equação, a gente repetiu o Ty aqui, tá? Poderia ser o Tx também, só que se a gente substitui o Tx aqui, a gente tem que colocar o Sx aqui, tá? Sem problema nenhum. E aí, a gente vai colocar aqui, claro, o 0,9389, que é o SY, o T1, que é o que a gente quer determinar, e o 0,913. Se você tem alguma dúvida com relação a como fazer interpolação linear, recomendo muito o nosso curso aqui no link na descrição, beleza? E aí então, calculando o valor do T1 aqui, a gente chega que o valor da temperatura é 0,53,03 graus Celsius. E determinamos o primeiro dado que foi pedido para a gente aqui no nosso exercício. E aí eu já coloquei até o valor da entalpia em 1. E você pode estar se perguntando, André, mas como que a gente achou esse valor da entalpia? Da mesma forma que a gente achou aqui o valor da temperatura, eu interpolei, tá? Só que em vez dos valores da temperatura de 60 e 52,4, eu peguei aqui os valores da entalpia, que é 285,47, e o valor de 276,12. E aí eu substituí aqui no lugar do Ty e do Tx. Tá? Então, sem problema nenhum. Eu pus um HX e um HY sem problemas ali. Tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí na descrição que a gente responde você. Beleza? Agora, determinadas entalpias em todos os pontos, a gente consegue determinar o valor dos calores e das potências em cada um dos nossos equipamentos. Beleza? Então, no condensador, a gente faz a equação da primeira lei da termodinâmica, fazendo essa equaçãozinha aqui. A partir do H3 e o H2, então os valores eu já coloquei aqui para vocês, de todos eles que a gente tem aqui, tá? Para já facilitar. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente chega que o calor trocado no condensador ele é menos 186,9 kW. Então, por que ele deu negativo? Porque é um calor que está saindo do nosso ciclo. Então, o condensador ele remove calor do nosso processo. Então, por isso que ele dá negativo e igual a menos 186,9. Beleza? Então, na caldeira, a gente vai fazer um processo que nem a gente fez aqui no condensador. O calor trocado na caldeira ele é igual à entalpia da saída menos a entalpia da entrada, tá? Que nem a gente tinha aqui. Entalpia na saída vezes a entalpia na entrada, que vai ser, claro, a gente substitui os valores aqui para a caldeira e a gente chega que o valor do calor na caldeira é 210,7 kW. Por que ele é positivo? Porque é calor entrando no nosso ciclo, beleza? Agora vamos analisar na turbina. E como a gente está falando de não agora de calor, que a gente tinha aqui na caldeira e no condensador, a gente está falando sobre trabalho, então a gente vai ter o valor inverso aqui na nossa primeira lei. Em vez de ser o valor da entalpia na saída menos a entrada, a gente vai fazer a entalpia na entrada menos a entalpia na saída. Tá? É muito importante isso, porque pode dar um valor errado ali, tá? Um valor de sinal errado. Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega que o valor da entalpia da potência na turbina é 24,57 kW. Por que deu positivo aqui? Porque para o trabalho, quando o trabalho ele é feito pelo processo, ou seja, quando a gente produz energia nesse processo, esse processo ele vai ser com sinal positivo. Ao contrário da bomba. Na bomba, o valor vai ser negativo, porque eu estou inserindo energia, inserindo trabalho no meu processo, ou seja, eu estou gastando energia. Por isso que dá negativo. Agora, com esses valores, a gente consegue determinar a eficiência no nosso processo. Como que a gente faz isso daqui? A eficiência, que é dado por essa letra eta aqui, ele vai ser a potência na turbina dividido pelo calor gasto na caldeira. E o que quer dizer a eficiência? É o quão bem que a gente está gastando a energia que nós estamos utilizando na nossa caldeira. Ou seja, imagina que você tem um reator nuclear e você está usando bastante urânio, plutônio para fazer o funcionamento do seu ciclo de Rankine. Então, quanto mais calor você insere, ou seja, mais reagente nuclear você está gastando. Certo? Só que aí você espera que quanto mais você gaste, mais potência você gera na sua turbina, certo? Então a eficiência ela mostra isso. Quão bem você está gastando. Então você espera que você gaste o mínimo possível para produzir o máximo de energia possível, certo? Então você espera que quanto mais próximo de 1 for o valor da sua eficiência, melhor. Só que ele nunca vai ser 1, tá? Mas quanto mais próximo ele for, melhor, tá? Isso vai ajudar muito a hora que a gente for fazer o último passo da nossa aula aqui. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente chega com o valor de eficiência igual a 0,1166.
beleza? E eu já posso dizer para vocês que é um valor muito baixo, então a gente tem que estudar novas formas de fazer com que o nosso ciclo de Rankine seja mais eficiente. E é aí que entra o nosso passo aqui agora. Vamos verificar quais parâmetros nós podemos variar para fazer com que esse nosso processo seja mais eficiente, beleza? Então vamos lá para o ES. Então galera, ó, se você não conhece o ES, ele é o ES. Ele faz o quê? Ele é um software que ele é muito utilizado para fazer tipos de exercícios termodinâmicos, aonde você vê que a partir dos parâmetros que nós temos aqui, tá, ó, a gente consegue entrar com vários parâmetros aqui para a gente determinar, por exemplo, a entalpia, a entropia de forma automática a partir das propriedades que nós temos aqui. Então nesse primeiro termo que eu tenho aqui, eu estou entrando com o fluido que nós temos aqui, que vai ser o caso do R104A. Tá? Então se eu quiser alterar o meu fluido, é só alterar o nome dele aqui, beleza? Então vamos andar um pouquinho aqui. Eu não vou mostrar como que eu fiz esse software aqui. Dentro do nosso curso, claro, você vai ter acesso a ele e eu explicando passo a passo como que a gente faz e como a gente utiliza o ES, então é muito bacana você verificar lá. Então eu relaciono aqui todos os processos e de uma forma automática, variando aqui o valor desses parâmetros, eu posso determinar quanto que vai dar a eficiência do nosso ciclo termodinâmico aqui. Então aqui eu utilizei todos os parâmetros que a gente utilizou lá dentro da aula. Então eu utilizei o R104A como fluido, eu utilizei a pressão de 1400 kPa, que é o valor da pressão no nosso ponto 1. Eu sei que a entropia no nosso ponto 1 é igual a entropia no ponto 2, então é um parâmetro muito bacana. Eu sei que o título aqui é um parâmetro de entrada, que é 0,98, né, na saída da nossa turbina. Nós sabemos que a temperatura lá no condensador e na turbina ela vai ser 10 graus Celsius. E são esses parâmetros que nós temos aqui. Então eu vou dar um F2 aqui e eu vou rodar. E aí a gente chega no valor da nossa eficiência aqui, que é esse valor que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o 0,1166. Tá? É um valor, como eu falei para vocês, é um valor bem baixo. Então, qual o parâmetro que a gente pode utilizar aqui para fazer com que a eficiência seja maior ou até acabar sendo menor? Mas aí a gente pode verificar, a gente está simulando aqui como poderia ser melhor nosso ciclo. Primeiramente, vamos alterar o nosso fluido aqui e vamos utilizar a água em todos esses processos e verificar o que acontece com a nossa eficiência. Então nós estamos vendo aqui que a eficiência ela aumentou muito, praticamente 4 vezes mais. A eficiência está dando 0,4671. Então nós estamos vendo que com a água e esses parâmetros aqui, sem alterar nada, sem alterar pressão, temperatura, nem nada, a gente está vendo que a nossa eficiência ela vai ser muito maior. Beleza? Então, tranquilo, sem problema aqui, verificamos que alterar o fluido pode alterar o valor aqui do nosso processo aqui. Mas vamos manter o S104A, tá? Só que agora vamos tentar mudar o valor dessa pressão na saída da nossa caldeira aqui. Vamos tentar mudar para 2000. Vamos verificar o que acontece. A gente verificou que aumentou um pouco o valor da eficiência, tá? Mas bem pouquinho mesmo. Tá? Vamos tentar até, tá vendo? 0,1452. Vamos tentar mudar para 3000. Aumentou também bastante agora, então deu 0,1744. Então a gente está vendo que se nós aumentarmos o valor da pressão na saída da nossa caldeira, na entrada da turbina, nós vamos ter uma melhora na eficiência do nosso processo aqui. Tá? Agora vamos verificar qual outro parâmetro a gente pode mudar para a gente finalizar aqui o exercício. Vamos tentar mudar o valor da temperatura aqui no nosso ponto 2, lá na nossa turbina, no nosso condensador. Vamos tentar mudar para... primeiro vamos relembrar quanto que deu o valor que eu já tinha esquecido aqui. 0,1166. Vamos tentar mudar aqui a temperatura para 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius, a gente vê que nós tivemos uma eficiência agora de 0,1407. Então, se nós reduzirmos o valor aqui da temperatura no nosso condensador, nós vamos ter um aumento da nossa eficiência. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula bem grande, bem complexa, com diversos parâmetros que nós estudamos aqui. Então é muito bacana que vocês cada vez mais estudem, deixem suas dúvidas aqui embaixo e também acessem o link na descrição e todos os links das outras aulas que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Beleza? Grande abraço pessoal, tchau, tchau.